para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. E estamos aqui de volta, né? Depois do nosso período aí de férias, né? Nosso recesso escolar. E voltamos aqui com o projeto, né? Da Secretaria Municipal de Educação, Escola em Minha Casa, um projeto de vidas. E eu, professor Natanael, professor da disciplina de matemática, continuarei ministrando aulas para o 8º e 9º ano, como tem aqui na minha apresentação, tá? Essa apresentação, eu fiz uma apresentação geral, tanto para o 8º quanto para o 9º. Nessa semana, nós iniciaremos para o 9º ano com o conteúdo de equações do 2º grau, e para o 8º ano, nós iniciaremos com o conteúdo de quadriláteros, tudo bem? Então, não se esqueça, todas as terças-feiras, a partir das 15h30, o horário para o 9º ano, e na quinta-feira também a partir das 15h30, o horário para o 8º ano. Tudo bem? Então, essa foi a nossa apresentação, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Então acompanhe comigo aqui, né, como de costume. Vamos lá para a nossa aula. Olá pessoal, tudo bem? Então pessoal, como dito lá na primeira apresentação, estamos aqui, né, para a nossa aula de matemática, comigo, professor Natanael, né, a série é no 9º ano, e o conteúdo é equação, né, do 2º grau. E o projeto, né, Escola em Minha Casa, é um projeto de vidas. Então, sem mais delongas, vamos aos conceitos iniciais da nossa aula de hoje. Pessoal, a primeira coisa que a gente vai ver aqui na aula de hoje, vou só mudar bem aqui a cor desse pincel, vou botar azul, né? Então, a primeira coisa é a definição de o que é uma equação do 2º grau. A gente precisa saber identificar uma equação do 2º grau, do 2º grau em um problema qualquer, né? Uma situação, problema qualquer. Então, a primeira coisa, pessoal, é que uma equação do 2º grau é toda equação que pode ser colocada nessa forma aqui, ó. Ax² mais bx, né, mais c igual a zero, tá? Então, toda equação que pode ser colocada nessa forma aqui, pessoal, é uma equação do 2º grau. E vale lembrar que nessa forma aqui, né, nesse formato, o a, o b e o c, eles são números reais, ou seja, eles pertencem aos números reais, tá bom? E mais uma observação, e o a tem que ser diferente de zero, porque se o a for zero, então fica 0 vezes x², que vai sumir isso aqui, ou seja, isso aqui vai ficar zero. Ou seja, em vez de ter uma equação do 2º grau, eu vou ter uma equação do 1º grau, ou seja, vai sobrar apenas bx mais c igual a zero. Tudo bem? Então, assim, eu sei que de início, quando a gente olha para essa estrutura, a gente diz, não entendi não. Mas vamos lá, quando a gente passar para exemplos numéricos, a gente vai passar a entender. Mas quando eu olho para essa estrutura, eu percebo que uma equação do 2º grau, né, na variável x aqui, a única variável aqui, ó, é a letrazinha x, tá? O a, o b e o c, eles são números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Mas vamos para alguns exemplos numéricos para a gente poder entender melhor essa estrutura, né, da equação do 2º grau. Pessoal, então no nosso primeiro exemplo aqui, vou colocar um exemplo aqui. Exemplo 1. Nosso primeiro exemplo aqui eu vou colocar aqui, tipo x² menos 3x mais 2 igual a zero, tá? Então, isso aqui é uma equação do 2º grau na variável x. Ok? Exemplo 2. Vou colocar aqui um exemplo 2. 3x² menos 6x
igual a zero. Isso aqui é um outro exemplo, né, de equação de segundo grau na variável x. Vou colocar aqui um terceiro exemplo, pessoal. Por exemplo, menos x ao quadrado mais 4 igual a zero. Tudo bem? Então, coloquei aqui 3 exemplos, pessoal, de equações do segundo grau, né, na variável x. Lembrando que essa variável aqui, ela pode ser qualquer letra. Ela pode ser um y, ela pode ser um z, pode ser um b, um z, uma letra qualquer, tá? A gente identifica também, né, quando o maior expoente, né, dos termos aqui é 2, né? Quando o maior expoente é 2, então significa dizer que nós temos uma equação de quê? Do segundo grau. Eu vou mudar aqui a letra só para que eu possa identificar melhor os coeficientes. Pessoal, então quando você olhou a estrutura, né, viu que tem uma variável só e o maior expoente é 2, então temos uma equação de segundo grau. E se temos uma equação de segundo grau, o primeiro passo, pessoal, é identificar esses coeficientes. O A, o B e o C, né, que eles estão aqui, ó. A gente percebe que o A é o número que vem antes do x ao quadrado, né? O termo que está elevado ao quadrado, que vem antes dele, o coeficiente, é o A. O que vem antes do x é o B aqui, ó. E o que fica só, né, ou seja, sem variável, é o C, tá bom? Então, quando a gente olhar uma equação de segundo grau, a primeira coisa que a gente deve fazer é identificar os coeficientes. Tranquilo? Então, em cada exemplo aqui, eu quero que você identifique comigo quem é o A, o B e o C. Primeiro, quem é que está elevado ao quadrado aqui? O x ao quadrado, né? Quem tem antes dele aqui? Então, a gente não vê nenhum número. Quando tem assim, é porque tem o número 1. Então, aqui de cara, a gente diz que o A é o 1. E o x está aqui, né? Quem está antes dele? Quem está antes dele é o menos 3, né? Então, aqui de cara, a gente diz que o B é menos 3. E quem é que está sozinho aqui, sem nenhuma letra por perto, é o C. No caso, o 2, né? Que o 2 que é o C. Então, o C aqui é igual a 2. Tranquilo, pessoal? Então, nesse primeiro exemplo aqui, o A é igual a 1, o B é menos 3 e o C é igual a quem? O C é igual a 2. Pessoal, no exemplo 2, vamos lá. Quem é o termo que está elevado ao quadrado? O x ao quadrado aqui, não é isso? Não é esse aqui? Quem é que está antes dele? Que está antes dele aqui é o 3. Então, significa dizer que esse cara aqui é o A. Ou seja, o A é igual a 3. Ó. O A é igual a 3. E quem é que está antes do x aqui? É o menos 6. Então, o menos 6 é o B. Então, o menos 6 aqui é o B. Pessoal, perceba que eu não tenho aquele termo que fica só. No caso C, né? Se eu não tenho ele aqui aparecendo, é porque esse C aí, ele é igual a quem? Ele é igual a 0, tá? Então, toda vez que o termo que eu estiver procurando, ele não estiver, ele é igual a 0. Vamos aqui para o exemplo 3. No exemplo 3, pessoal, perceba que temos aqui quem é o termo, está elevado ao quadrado, que é o x. Quem vem antes dele, não tem ninguém. Então, significa dizer que aqui é 1. Então, como tem um menos aqui, então significa dizer que o A aqui é justamente o menos 1. Ok? A gente percebe, pessoal, que aqui eu não tenho um x, né? Eu não tenho um x aqui, só tenho um x ao quadrado. Se eu não tenho um x para identificar o B, então é porque esse B ele é igual a 0, tá bom? E aqui perceba que eu tenho o termo que fica só, sem nenhuma letra. Então significa dizer que isso aí é quem? Isso aí é o C. Então, pessoal, o que é que a gente identifica aqui? A gente percebe que existem equações, ó, onde o C é 0. Existem equações, como no exemplo 3, onde o B é 0, como você pode ver aqui, ó, o B é 0. Mas não existe nenhuma equação do segundo grau onde o A possa ser 0. Por isso, ó, que o A, o B e o C, eles têm que ser números reais, ó, como tem aqui em cima. Só que o A, ele tem que ser diferente de 0. Ou seja, o A ele nunca pode ser o quê? Igual a
0. E existem equações, vou colocar bem aqui, vou mudar de cor, vou colocar aqui um exemplo 4. Um exemplo 4. O exemplo 4, por exemplo, x ao quadrado igual a 0. X ao quadrado igual a 0. Bota assim, 3x ao quadrado igual a 0. Perceba que o a aqui é 3. Perceba que não tem o x. Se não tem o x, é 0. Ou se não tem o x, o b é 0, não é isso? E se não tem o termo que fica sozinho, então é porque o c é 0. Ó. Perceba agora que a gente tem um exemplo onde somente o c é 0. Temos um exemplo onde somente o b é 0. Temos um exemplo onde o b e o c são iguais a 0. Mas nós não temos nenhum exemplo onde o a seja igual a 0. Por quê? Porque nessa estrutura aqui que eu coloquei, ó, pessoal, aqui, ó. Se nessa estrutura que eu coloquei o a foi igual a 0, isso não é mais uma equação do segundo grau. Então, nesse primeiro momento, o que é que eu quero que você tenha em mente? A definição, ou seja, a estrutura de uma equação de segundo grau é essa, onde a, b e c são os coeficientes, né? E que você identificando uma equação de segundo grau, você sabe identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c, porque vai ter um método de resolução da equação que a gente precisa identificar quem é o a, quem é o b e quem é o c. Tranquilo? Então, pessoal, já que a gente já aprendeu a identificar quem é uma equação de segundo grau, identificou quem é o a, quem é o b, quem é o c, a gente vai passar para o método de resolução de uma equação do segundo grau. Só que para falar do método de resolução, antes de ensinar o método completo, né, para uma equação completa, eu quero ensinar primeiro como se resolve, né, o exemplo 2, o exemplo 3 e o exemplo 4. E eu quero começar pelo exemplo 4. Pessoal, no exemplo 4, eu vou botar aqui, nós tínhamos lá 3x ao quadrado igual a 0. Lembre-se, essa aqui é uma equação onde o b é igual a 0 e o c é igual a 0. Toda vez, pessoal, que o b e o c for igual a 0, nós temos que o x, ou seja, as raízes da equação, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 0. Pessoal, resolver uma equação é encontrar o valor, né, da variável que torna essa equação verdade. Então, nós temos que descobrir quais são os valores de x que tornam essa equação aqui verdade. E aí, a primeira dica que eu estou dando é: quando o b for igual a 0 e o c for igual a 0, não tem nem o que resolver. As raízes ou a equação se torna verdade quando o x é igual a 0, tá? Ou seja, a solução para essa equação aqui é quando o x é igual a 0, ok? Então, identificou a equação de segundo grau. O b e o c são iguais a 0, então significa dizer que as raízes ou a solução da equação é x igual a 0. Tudo bem? Aqui, vamos agora aprender a resolver o exemplo 3. O exemplo 3 eu coloquei o seguinte. Deixa só ver bem aqui no slide anterior o que foi que eu coloquei aqui no exemplo 3. O exemplo 3 é menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Olha só. Então, menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Menos x ao quadrado mais 4 igual a 0. Perceba agora que eu tenho apenas o b igual a 0. Né? Apenas o b igual a 0. Quando nós temos o b igual a 0, eu vou apenas isolar a variável aqui, ó, no primeiro membro. Eu vou apenas isolar a variável no primeiro membro. E vou jogar esse termo aqui, que é o mais 4, para o segundo membro. A gente sabe, né, quando a gente joga um termo de um lado para o outro da equação, isso aqui ele passa com o sinal trocado, então fica menos 4. Aí, como aqui está negativo e aqui está negativo, eu vou multiplicar por menos 1. Então fica x ao quadrado igual a 4. Aí, pessoal, x ao quadrado igual a 4. Quais são os dois números que elevado ao quadrado vai dar a 4?
A gente vai ter que é o menos 2 e o mais 2. Mas como é que a gente resolve isso? A gente vai fazer o seguinte. X igual mais ou menos... Aqui não é a potência? Qual a operação inversa da potência? É a raiz quadrada, né? Então, raiz quadrada de 4. Mais ou menos por quê? Porque tanto o menos 2 quanto o mais 2 elevado ao quadrado vai dar 4 positivo. Então, x é igual mais ou menos... Raiz de 4 é 2. Por isso que os dois valores que tornam essa equação verdade, né? É o mais 2 e o menos 2. Então, nós temos o seguinte. A solução para essa equação aqui é mais 2 e x igual a menos 2. Então, os dois valores que tornam a minha equação lá em cima verdade é o x igual a mais 2 e o x igual a quem? A menos 2. Pessoal, esses dois valores aqui, eles são chamados de soluções da equação ou então raízes da equação, tá? Quando eu falar solução e raízes da equação, é a mesma coisa. Tudo bem? Então, toda vez que o b for igual a zero, eu vou deixar a variável no primeiro membro, que eu fiz aqui, e vou jogar o termo que não tem variável para o segundo membro, né? Ele foi para cá, o menos 4. Multipliquei por menos 1, ficou positivo todo mundo. E aí, ó, esse expoente aqui, ó, que está como expoente nessa potência, ele passa como raiz, né? Se é 2, então é raiz quadrada. Se fosse 3, seria raiz cúbica, tá bom? E aí, raiz quadrada de 4 é 2, então fica mais ou menos 2. Por que mais ou menos? Porque tanto menos 2 quanto mais 2 elevado ao quadrado dá 4. Então, vamos agora resolver o exemplo 2, tá, pessoal? O exemplo 2 aqui, olha. Exemplo 2. Vamos resolver o exemplo 2. Eu vou só pegar e vou só adicionar mais uma planilha para mim. Então, o exemplo 2. Vamos resolver o exemplo 2. No exemplo 2, deixa eu ver o que eu coloquei no exemplo 2 lá. 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Então, no exemplo 2, nós temos 3x ao quadrado menos 6x igual a 0. Pessoal, para resolver essa equação aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu vou utilizar uma fatoração, né? Que eu já expliquei para vocês sobre fatoração. Perceba que o x ele está tanto aqui quanto aqui. Não, antes de fazer isso aqui, pessoal, perceba que o c é igual a quem? O c é igual a 0, né? A gente identificou bem aqui, ó. Ó, no exemplo 2, ó, que o c é igual a 0. Toda vez que o c for igual a 0, tá? Toda vez que o c for igual a 0, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o x em evidência, ou seja, a variável em evidência. Aí, ó, quando eu coloco em evidência, que é um tipo de fatoração, não é isso? Eu abro parêntese, aí eu faço o seguinte. 3x ao quadrado dividido por x vai dar 3x. Menos 6x dividido por x dá 6, tá? O que é que eu estou fazendo, pessoal? Olha, aqui eu não tem um x aqui e um x aqui, eu coloquei em evidência, né? Faz o seguinte, quando aqui tem x ao quadrado, que no caso é 2x, né? Se eu tiro um x daqui, fica só um x, né? Então fica 3 vezes x, eu coloco aqui dentro. Se eu coloquei um x aqui dentro e aqui tem um x, quando eu tiro ele daqui, fica só o 6. Então tá aqui, ó. Aí eu tenho que a fatoração dessa equação é isso aqui. Aí o que é que eu observo? Eu estou observando que x vezes 3 menos x é igual a 0. Olha só, para essa multiplicação aqui dar igual a 0, pessoal, ou o x é igual a 0, né? Porque se uma multiplicação está dando como resultado o 0, é porque ou o x é 0, ou essa expressão aqui, 3x menos 6, é igual a 0, né? Porque para dar igual a 0, um dos fatores tem que ser 0. Ou esse é 0, ou esse é 0, né? Porque ó, 0 vezes alguma coisa é 0. E 0 vezes alguma coisa aqui é 0. Então, ou esse é 0, ou esse é 0. Ou ainda os dois podem ser 0, né? Porque 0 vezes 0 dá resultado 0. Aí, aqui eu já tenho uma raiz, ó, que é x igual a 0. Já obtive aqui uma raiz, né? Uma solução.
E a outra solução a gente resolve, ou encontra, resolvendo essa equação aqui, que é uma equação do primeiro grau, que é só deixar a variável aqui no primeiro membro, jogar essa para o segundo membro, né? Porque está negativo, ele passa positivo. Então fica x igual a 6 dividido por 3. Então significa dizer aqui que o x é igual a 2, tá? Então, essas são as raízes ou a solução para o meu exemplo 2, tá bom? Então, x igual a 0 e x igual a 2 é que são as raízes ou as soluções para essa equação aqui do exemplo 2. Tudo bem? Então, pessoal, a gente já resolveu, né, 4 exemplos. Exemplo 4, exemplo 3 e exemplo 2. Isso são casos específicos de equações, né, do segundo grau. Agora eu quero resolver o exemplo 1, né? Eu quero resolver aqui o exemplo 1, que é o caso geral, né? Lá tem x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Aí a gente identificou aqui que o a é igual a 1, que o b é igual a menos 3 e que o c é igual a 2, né? Tá bem aqui, ó, de prova que a gente já identificou quem é o a, quem é o b e quem é o c. Tudo bem? Então, pessoal, eu quero lhe ensinar agora um método que dá para me resolver toda e qualquer equação do segundo grau. Seja ela quando b é igual a 0, seja ela quando c é igual a 0, tá bom? Seja ela quando o b e o c são iguais a 0. Aqueles métodos que eu ensinei para você é um método para fazer mais rápido, tá? Só que esse aqui é o método geral. O método geral, para resolver uma equação do segundo grau, inclui 2 passos. O primeiro é encontrar o valor de delta, que é esse símbolozinho aqui, tá? O delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou seja, b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Depois que encontrar o delta, a gente vai para a fórmula de Bhaskara. Que é a fórmula de Bhaskara? É x igual a menos o b mais ou menos raiz quadrada de delta, né, que a gente acabou de encontrar aqui, dividido por 2 vezes a. Então, essas são os 2 passos ou as 2 fórmulas que a gente vai utilizar para resolver toda e qualquer equação do segundo grau. Agora, é válido lembrar, pessoal, que para mim resolver, né, essas equações por esse método, é preciso eu saber identificar na equação quem é o a, quem é o b e quem é o c. Tá bom? Depois que eu identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C, é só eu seguir esses passos aqui. Então, vamos lá a resolução, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir o primeiro passo. O primeiro passo é encontrar o delta. Tá? Quem é o delta? B ao quadrado menos 4ac. Só que quem é o B? O B é menos 3. Então, lá no lugar do B, eu coloco menos 3. Então, fica menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o A. Quem é o valor de A? O A é 1. Vezes o C. Ó, o Czinho, né? Mas quem é o C? O C é 2. Então tá aí, ó. Eu tenho uma fórmula aqui para o delta. Aí no lugar de cada variável, de cada letra, eu coloquei o valor. Agora é só desenvolver. Então, delta, menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 vezes 1, 4. Vezes 2, 8. Então, o delta aqui é igual a 1. Tudo bem? Então, delta igual a 1. Delta igual a 1, pessoal. Então, vamos para o segundo passo. O segundo passo é encontrar as raízes na fórmula aqui de Bhaskara. Ó. Então, vamos lá. X é igual menos da fórmula, não é isso? Esse menos aqui, ó. Aí, agora eu vou colocar o B. Quem é o B? O B é menos 3. Então, eu coloco aqui, ó, menos 3. Lembre-se de uma coisa. Esse menos é o da fórmula. Esse menos é o do B aqui, ó. Por isso que eu coloquei o parênteses para separar o menos da fórmula com o menos do B. Aí, mais ou menos, a raiz de delta, quem é o delta? É 1. Dividido por 2 vezes o valor de quem? O valor de A. Quem é o A? O A é 1. Ó. A fórmula é 2 vezes o valor de A. Quem é o A? O A é 1. Então, vamos lá. X é igual. Aí, ó, menos com menos dá mais. Então, fica mais 3.
mais ou menos. Raiz de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Aí, pessoal, perceba uma coisa. Perceba que esse x aqui, ele tem duas, vamos dizer assim, duas hipóteses. É uma com mais e outra com menos, né? Perceba que o x é 3 mais ou menos 1 dividido por 2. Então, para descobrir os dois valores, eu vou pegar o quê? Um eu vou pegar o mais, o sinal de mais, e o outro eu vou pegar o sinal de menos, tá? Tá aqui. Aí vamos lá, vou fazer a conta com o mais e vou fazer a conta com o menos. Então, ó, 3 mais 1, 4, dividido por 2 dá 2. 3 menos 1 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, significa dizer que as raízes dessa equação aqui é x igual a 2 e x igual a 1. Tudo bem, pessoal? Então, esse aqui é um método que dá para me aplicar para toda e qualquer equação, tá? Então, vamos lá, vamos recapitular. Primeiro passo, identifiquei a equação do segundo grau. Vou identificar agora quem é os coeficientes, o A, o B e o C. Por que é importante identificar o A, o B e o C? Por quê? Porque a fórmula utiliza o A, o B e o C, tá bom? Então, o primeiro passo é encontrar o deltazinho aqui, ó. D ao quadrado menos 4AC. Depois que eu encontrei o delta, que foi esse processo, vou para a fórmula de Bhaskara, que é menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2A. Beleza? Então, só substituir aqui, ó. No lugar de B, o valor de B. No lugar de delta, o valor que ele encontrou. E no lugar de A, o valor que está aqui, ó. Aí, só desenvolver os cálculos. Tá bom, pessoal? Pessoal, ó. Essa primeira aula aqui sobre a equação de segundo grau foi apenas para a gente aprender a identificar uma equação de segundo grau. Aprender a identificar uma equação de segundo grau. Identificar os coeficientes. E saber o processo de resolução da equação. Tudo bem? Aí, eu quero que você aplique esse mesmo método do delta e da fórmula de Bhaskara para o exemplo 4, para o exemplo 3 e para o exemplo 2. Perceba que a gente identificou, ó, quem é o A, o B e o C. Ó, o A, o B e o C. O A, o B e o C. Perceba que quando você aplicar aquela fórmula do delta e do Bhaskara, você vai encontrar as mesmas respostas que eu resolvi de uma outra maneira, tá bom? Então, nessa primeira aula aqui, vocês vão identificar aí, ó, a equação e resolver. E na próxima aula a gente volta com mais algumas questões, tá? Com alguma resolução e com mais algumas explicações. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, tá? Sobre equações de segundo grau. E espero que tenham entendido. Então,